Olá, amigos do YouTube, está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges e essa é mais uma edição do Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 3 de abril. Então, convido vocês a participar não só aqui comigo, mas também nos comentários, me corrigindo, acrescentando informação e, óbvio, participando do nosso sorteio diário aqui com o apoio da nossa amiga e querida Betfair, parceira do canal aqui durante muitos anos já, tá bom? Tem um regulamento aí no primeiro comentário fixado, também tem vários links que vão te ajudar no comentário fixado e na descrição, e a gente vai seguindo, tá bom? Vou falar então naquele trajeto comum, tá? Alemanha, Itália, Portugal, Inglaterra, Espanha, e aí a gente volta para o Brasil. Se precisar, vai na Escócia, né? Eu não trabalho tantos campeonatos digamos assim, do submundo hoje em dia. Eu tento trabalhar um pouco mais os principais, mas a gente sempre comenta quando tem alguma coisa interessante. Tá bom? Outro comentário importante a se fazer é que eu não vou falar nada sobre sábado, porque eu ainda estou gravando este planejamento na sexta-feira à noite. Afinal de contas, amanhã, sábado, eu vou estar na estrada, vou lá para a capital do Rio para ver a final do Carioca entre Fluminense e Flamengo. Então eu não vou conseguir produzir esse conteúdo no sábado, já estou me adiantando, porque domingo eu pretendo estar aqui trabalhando com vocês. Tá bom? Lembrando, o desconto do leitura anual, descontaço com mais de 50% de desconto, válido até o dia 15 de abril, tá aqui embaixo o link, aproveita, tá? Se você quiser trabalhar junto comigo esse ano de Copa do Mundo, já saiu os grupos da Copa, o Brasil vai enfrentar o Dusan Vlahovic, que a gente sempre falou aqui. Eu gostei do grupo, hein? Suíça e Sérvia vai ser um grupo bem interessante. Mas enfim, vamos para frente. Vou tentar não enrolar muito, porque afinal de contas, domingo é um dia cheio, não tão cheio quanto sábado, mas é um dia cheio, tá bom? Vamos começar com Bundesliga 1. Não estou vendo de nome nenhum jogo assim com aquela chamativa de expectativa toda. Mas quem tem que ter expectativa é torcedor. Quem trabalha, trabalha com oportunidade. Seja jogo bonito, seja jogo feio. Ah, mas o Bayern não vai jogar. Não vai ter um Bayern e Dortmund. Isso aí, geralmente, quem gosta muito é quem assiste, né? Pra gente que trabalha, às vezes é até bom não ter tanta expectativa assim, né? Então a gente tem um Augsburg-Wolfsburg. O Wolfsburg teve ali por várias mudanças esse, essas últimas rodadas, né? Foi um time que passou durante muitas rodadas sem vencer, teve uma crise interna, trocou diretoria, se eu não estou enganado, trocou treinador, né? Teve um período de Champions League ali ruim, né? Uma crise muito grande, e agora parece que está tentando se reencontrar. Trouxe o Max Kruse, que era seu ex-jogador, que estava no União Berlim. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos aqui do Wolfsburg enquanto a gente vai conversando. Olha só, ainda assim não vem numa fase muito boa. Vinha ruim, aí venceu o Grottenfurt, venceu o Frankfurt, empatou com o Borussia Mönchengladbach no finalzinho, né? Poderia ter perdido esse jogo, o juiz anulou o gol. Venceu o União Berlim, aqui foi um jogo decisivo, né, para saber o que o time ia querer na temporada, e agora já perdeu 2 vezes seguidas. Não dá para falar que solucionou o problema, né? Já o Augsburg, se a gente olhar na classificação, o Augsburg está perigando, né? Os últimos jogos o Augsburg não mostrou para mim um futebol interessante. Eu continuo achando o Augsburg com um futebol de Bundesliga 2. Vai se segurando porque tem muito time pior do que ele. O Grottenfurt é muito pior do que ele. O Arminia é pior do que ele. Em relação à qualidade de defesa, na minha opinião, o Stuttgart continua sendo pior do que ele, apesar de estar na posição acima. Então talvez ele não caia esse ano. Uma hora vai chegar, mas talvez ele não caia esse ano, porque tem muitas equipes piores. Então dá pra gente ver que é um jogo muito complicado. A gente não tem uma média de gols muito boa. Olha só, o Augsburg tem uma média de 1.12 gols, o Wolfsburg 1.07. Então é um jogo que não indica uma tendência muito boa para gols, né? A defesa do Augsburg é um pouquinho pior do que a do Wolfsburg só. Então a gente tem uma média muito baixa. Eu não viria para trabalhar gols aqui não, tá? Eu venho para trabalhar correções de match odd, né? Ler para a equipe em campo. Nada muito além disso. A gente pode até marcar aqui de uma vez e dar uma olhada nessa questão de bola parada. Olha só, o Wolfsburg sofreu 8 gols de bola parada até o momento, mas se a gente colocar na balança aqui, não é tanto a mais do que o time do Augsburg, né? Então, acho que o número que chama a atenção aqui mesmo é a quantidade de gols de contra-ataque que o Augsburg toma.
Isso, mesmo tendo uma defesa mais ou menos sólida, o que faz o Augsburg tomar esses contra-ataques? Na maioria das vezes é quando o time precisa do resultado e se expõe, né? Então o Augsburg atrás do placar geralmente é um time que se expõe com muita desorganização. Pode ser interessante, mas sinceramente não venha para esse jogo para trabalhar mercado de gols, não. Tá? A gente tem aqui 1,5 vindo com uma possibilidade, mas eu tomaria bastante cuidado e viria mais para trabalhar o match odds. O outro jogo do dia é Borussia Mönchengladbach e Mainz 05, dois times também que não vivem ali fases ruins, mas também não vivem fases boas, jogo de meio de tabela. Isso aqui é para quem gosta da Alemanha mesmo, na maioria das vezes o pessoal pula, né? O Gladbach passou por uma situação ruim, já melhorou um pouquinho, o Mainz fez um início de temporada muito bom, já deu uma caída, trouxe alguns jogadores, mas enfim, não conseguiu dar tanta liga dentro de casa. É um time muito bom, mas como visitante a gente olha aqui o Mainz com apenas 2 vitórias fora de casa e 9 derrotas, então a gente já consegue ver aqui que provavelmente a gente vai ter uma odd do Gladbach um pouco mais baixa, que é o que está acontecendo, né? E o Gladbach dentro de casa aqui, nas temporadas passada, retrasada, e até posso colocar ali 3 anos atrás, o Gladbach vinha numa toada muito boa em casa, mas hoje em dia já não é tão assim, né? É um time muito mais de meio de tabela dentro de casa, bem mediano, então também não dá para esperar uma expectativa assim de vitória fácil do Gladbach. Média de gols, a gente tem aqui o Gladbach tendo uma defesa muito ruim em casa, e isso parte muito para aquela goleada que às vezes o pessoal esquece, que ele sofreu de 6-0 para o Freiburg em casa, com quase 4 ou 5 gols ali de bola parada, né? Isso puxou a média muito para baixo, mas é um time que não marca tanto. O Mainz acaba marcando uma média de 1,5 gols, mas tem uma defesa mais ou menos sólida, o que indica também um jogo mais difícil para a gente ter uma incidência de longa exposição. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Às vezes a gente tem alguma outra coisa mais interessante. Onde é que eu coloquei esse jogo? Será que eu não marquei ele aqui? Eu não marquei. Então eu vou fazer isso agora. Espera aí. Chama os comerciais aí. Que eu estou fazendo cagada aqui no nosso PDF de apoio. Esqueci de marcar um jogo importante desse. Borussia Mönchengladbach e Mainz 05. Agora provavelmente ele vai estar por aqui. Vamos procurar aqui, ó. Aí. Pronto. O que a gente tem de informação interessante? Olha lá, o Mainz só venceu 2 fora de casa. Isso é um número realmente muito ruim. Falhou em marcar em 25% dos jogos fora. Não chega a ser tanto, mas também preocupa, né? É um time que foi o primeiro a marcar em 33% dos jogos apenas, isso o Gladbach leva um pouco de vantagem. É um time que vence, obviamente, um pouquinho mais, falha em marcar pouco, isso é bom. O nosso primeiro match do dia é isso daqui, ó. As bolas paradas do Mainz acaba levando muita vantagem sobre a defesa de bolas paradas do time do Gladbach, então é provável que esse time do Gladbach sofra gols de bola parada, ou então tenha dificuldade, pelo menos nas bolas paradas, contra a equipe do Mainz, tá? Contra-ataque nada de muito interessante. No mercado de gols, o Mainz puxa esse jogo um pouco para baixo e o Gladbach puxa para cima, mas tem muito a ver com aquele jogo de 6-0 do time do Freiburg. Então eu tomaria muito cuidado também para vir para cá trabalhando em longas exposições, tá bom? O que a gente tem de interessante? Olha só, as bolas paradas ofensivas do Gladbach são fortes e os ataques pelas pontas também. Já do lado do Mainz, bola parada ofensiva também é muito forte, a gente já viu ali, né? Criar chance de gol com frequência, duelos aéreos defensivos, defender bolas paradas, isso é bom, né? Então a gente já consegue ver que as bolas paradas estão muito mais inclinadas para um lado só, que é o do Mainz, né? Manter a vantagem no placar, então se eu estou buscando ali uma recuperação de resultado do Gladbach, pode ser mais difícil de acontecer, porque o Mainz tem essa facilidade de manter a vantagem no placar e roubar a bola do adversário. Dificuldade do time do Mainz, defender jogadas individuais, que é justamente a grande qualidade, na minha opinião, por analisar mais o time do Gladbach. O time do Gladbach tem jogadores muito bons ali na frente, Thuram, Plea, na maioria das vezes quando eles estão jogando bem, né? Então é um time muito bom de drible de 1 para 1 e que vai causar muita dificuldade para o time do Mainz. E o time do Gladbach tem dificuldade em defender pelas pontas, é a maior dificuldade do time. Tem outros também, né? Comentei erro individual, defender as bolas paradas, que a gente já falou, né? Impedir o adversário de criar chance, ele não consegue, né? Enfim, manter a vantagem no placar. Olha que interessante, manter a vantagem no placar é forte do Mainz,
ou seja, o mais na frente, já é mais difícil a gente buscar um empate, uma virada. Já o Gladbach tem dificuldade de manter essa vantagem no placar, então o Gladbach na frente é mais fácil de buscar essa alavancagem. Mas tudo isso é estatística. Vamos ver o que o jogo apresenta pra gente. Venho também para um ler a pior equipe em campo aqui sem inventar muita coisa, tá bom? Bundesliga 2, vou dar aquele panorama para vocês, vou deixar o link na descrição do meu artigo na Betfair, que eu comentei sobre essa 28ª rodada, não sei como foram os jogos do sábado, mas aqui a gente tem alguns times que estão bastante interessados nessa rodada, principalmente o Werder Bremen, que é atualmente o vice-líder da competição, mas que não sabemos momentaneamente como é que ele vai estar. Afinal de contas, o Schalke já venceu o seu jogo fora de casa contra o Dresden nessa sexta-feira que eu estou gravando, já botou pressão. O Bremen vai ter que vencer o time do Sandhausen. O Sandhausen, depois da janela de transferência, ele teve um período muito bom. Olha só, desde que venceu aqui o Aue, ele não tinha perdido, ele estava invicto, não vencia tanto, mas pontuava, e agora veio perder por 1-0 para o Hansa Rostock, que também é um time chato, né? Então, eu acho que essa odd do Bremen ela é justa, mas sempre que a gente fala de odd justa na Bundesliga 2, abaixo de 1,50, 1,60, é contestável, tá? Eu tomaria muito cuidado para trabalhar back aqui, para colocar o Bremen em algum tipo de bilhete, não confiaria. Eu acho que esse é um jogo mais para gols, mas tomar bastante cuidado, porque o Bremen tem feito algo que tem me deixado um pouco com o pé atrás, que é pensar tanto na subida, no acesso, pela pressão que tem um time de camisa, que acaba fazendo cera, faz 1-0, faz 2-0, tira o pé, né? Então, e o objetivo do Sandhausen aqui é a briga contra a relegation. Como o Dresden já perdeu na rodada, se o Sandhausen ao menos empatar, já é bom. Agora, se o Sandhausen vencer, é melhor ainda. Aí joga pressão para cima do Hannover. Eu venho para gols nesse jogo aqui, tá? Venho para gols. Karlsruhe e Fortuna Düsseldorf. Dois times que não brigam praticamente por nada, né? Meio de tabela aqui, o Karlsruhe não vai subir nem vai cair. E o Fortuna, se pudesse ganhar aqui, seria até bom, né? Para não ter que ficar tendo tanto risco assim de queda. O Fortuna mudou o treinador, veio de bons resultados, né? Desde que mudou o seu treinador, está invicto, vai ser osso duro. Eu acho que é um jogo com tendência de bolas paradas, de bola aérea, que pode também ter uma incidência boa aqui para gols. Talvez não para longuíssimas exposições, mas eu acho que pode ser interessante. Não vejo favoritismo aqui como eu vejo no Bremen, tá? E Heidenheim-Nuremberg é um clássico, mas não um clássico de história, mas um clássico de dois times que estão decidindo quem vai ser o postulante à subida. Por enquanto é Nuremberg, né? Que inclusive venceu o Hamburgo no confronto direto, se eu não estou enganado. Vem pontuando, né? O Nuremberg é o segundo, para quem não sabe, o Nuremberg é o segundo time na Alemanha com mais títulos da primeira divisão. O primeiro é o Bayern, o segundo é o Nuremberg e só o terceiro que é o Dortmund. Então o Nuremberg tem muita camisa, tem muita história, infelizmente está nas divisões inferiores há muitos anos, mas está fazendo de tudo para voltar e eu gostaria muito de ver o time do Nuremberg de volta na primeira divisão. Por enquanto é um dos postulantes, né? Mas vai ser muito difícil, afinal de contas a gente tem ali em cima o Darmstadt que vem muito bem, o Schalke e o Bremen com muita camisa e o São Paulo também muito bem. E o Hamburgo numa situação desesperada querendo voltar. Então talvez essa temporada seja um pouco mais difícil, mas vai ser muito interessante. Se fosse Bundesliga 1, eu viria para esse jogo para trabalhar match odds, mas como eu sei que é um jogo muito pegado, que provavelmente o time que abriu o placar vai querer dar uma segurada na vantagem, talvez seja mais complicado para gols. Só que o histórico desse jogo chama a gente para o mercado de gols. Olha só, 4, 4, 2, 4, 4, 5, 1, 5 e 3. Né? Então a gente tem um histórico muito bom entre as duas equipes. É bom lembrar que o Heidenheim dentro de casa só tem uma derrota na competição e faz muito tempo que essa derrota não chega, tá? Faz muito tempo mesmo o Heidenheim dentro de casa é muito forte. Como visitante, o Nuremberg tem 6 vitórias em 13 jogos. E olha, eu vou dar essa colher de chá aqui pro Heidenheim. Deixa eu ver como é que foram os jogos dentro de casa. Ó. 3 gols, 4 gols, 2 gols, 3 gols. O Nuremberg fora. 1 gol, 5 gols, 2, 3. Pelo menos um cenário de 3 gols pode ser interessante sim. Mas vamos dar uma aprofundada aqui para ver se a gente tem algo de interessante. Olha, passamos pelo Werder Bremen sem querer aqui, ó. Bola parada do Bremen contra as bolas paradas do Sandhausen pode ser interessante. Vamos marcar aqui também, ó. Isso eu gosto de passar aqui para vocês também que não são membros. O Werder Bremen tem um excelente contra-ataque. Isso se ele estiver na frente, com certeza a gente vai ter uma incidência boa de jogadas em velocidade.
As bolas paradas do Causul também vocês já sabem, mas é muito bom marcar aqui também, tá? Bola parada do Causul. O que mais? E aqui a gente chega no Heidenheim com o Nuremberg. Você vê que não tem nenhuma incidência tão grande assim de favoritismo, né? A gente tem uma média de gols até baixa do Heidenheim, mas é um time que tem uma incidência forte em marcar primeiro em casa e, óbvio, em manter um pouco da vantagem. 8 gols de bola parada pode ser sim um diferencial num jogo que pode ser truncado, vale a pena anotar, né? Mas olha só, a gente não tem uma incidência tão boa para gols, tá? Diferente dos outros jogos. A gente vê aqui, ó, o over 1,5, 77% dos jogos em casa do Heidenheim saem over 1,5. Eu acho consideravelmente esse é um número baixo. Se a gente considerar aqui com o do Bremen, olha só, o do Bremen tem 92, né? Se a gente olhar aqui o do Karlsruhe tem 93. Então eu acho um número baixo, mas óbvio, quem dita é o live, tá bom? Finalizamos então a Bundes 2. Vamos pular lá para a Série A italiana, onde a gente tem jogos muito importantes. Para quem gosta de acordar cedo, com o horário de verão chegando, a Itália agora tem jogos às 7h30 da manhã. Eu levanto às 5, né? Não sei vocês. Então, para mim, já é tarde esse jogo aí, sinceramente. Fiorentina e Empoli. Se eu fosse marcar alguma coisa para esse jogo, eu marcaria correção do favorito. Por quê? Acho esse jogo da Fiore bem perigoso, tá? Acho o Empoli um adversário muito chato. Fora de casa, o Empoli tem a 8ª melhor campanha, só perdeu 4 vezes e como mandante a Fiorentina tem 9 vitórias em 14 jogos. Os últimos jogos entre os dois, a gente teve uma vitória no primeiro turno do Empoli por 2-1. E também em 2019, o Empoli venceu a Fiorentina por 1-0. Faz muito tempo, mas mesmo assim, né? Os últimos jogos da Fiore em casa, perdeu para Lazio, ganhou da Atalanta, perdeu para Juventus, empatou com o Verona e ganhou do Bolonha. Os últimos jogos do Empoli fora de casa, olha, faz tempo que não vence, hein? É empate, mas tem boas derrotas aqui também. Ah, não. Mas é o Empoli fora. Vamos dar uma olhada no Empoli fora. Perdeu para o Milan, empatou com o Genoa. Perdeu para a Sampdoria, empatou com o Bolonha. Perdeu para a Inter, empatou com o Venezia. Se perde e empata não é ruim. Desculpa, não é bom. Então aí já muda um pouco a minha opinião em relação a esse Lea Fiore. Vamos ver no live, né? Vamos ver no live. Eu não tô com muita fé na Fiorentina não, pra ser bem sincero com vocês. E se eu fosse trabalhar algo, trabalharia a correção aqui do favorito. Tomar muito cuidado com o Empoli, é chato nessa bola parada, hein? Olha aqui, 9 gols marcados em bola parada. A Fiore também tem sim um bom poderio nas bolas paradas. Mas eu não venho para trabalhar match odds, acho essa odd da Fiore no Lei per equipe não é Empoli. Se fosse para trabalhar aqui, seria a correção da Fiorentina. Atalanta e Napoli, grande jogo, primeiro grande jogo do dia. Não dá para dizer que o Napoli pode tirar as chances da Atalanta de título, porque eu acho que já não tem. A Atalanta com 48 pontos fez uma péssima campanha dentro de casa com apenas 4 vitórias, bem aquém do que a Atalanta vinha apresentando. Não acho que a Atalanta teria a chance de título mesmo que se vencesse o Napoli, né? Então acho que aqui o que está em jogo mesmo seria a vaga direta da Atalanta para a Champions, né? Que ainda dá, né? Apesar de que a Juventus já abriu 11 pontos de diferença da Atalanta. Olha como é ruim você não manter uma sequência boa, né? A Atalanta provavelmente não vai para a Champions esse ano, não pela Série A, muito difícil, mas ainda briga, né? Ainda tem chance, mas é difícil, muito difícil. A Atalanta tem 28 jogos. E o Napoli é um dos postulantes, obviamente, ao título, com o retorno de lesão do Vitor Osimhen, seu atacante, que não vai para a Copa do Mundo, se eu não estou enganado, acabou sendo eliminado. E com outros jogadores também muito bons. Eu acho que o Napoli é um time excelente, mas que não me enche os olhos. Não sei se eu me fiz entender. É um time muito bom, assim como o Milan, mas não me enche os olhos para trabalhar. Mas, óbvio, tem outras qualidades que acabam dando oportunidade para a gente. Eu acho muito mais interessante fazer jogo no Napoli quando é assim, jogo parelho, jogo onde ele talvez não seja favorito, do que pegar o Napoli a 1,20, 1,30, 1,40 para fazer back. Não é um time que me agrada, tá? Talvez por isso eu tenha criado às vezes essa repulsa de trabalhar o Napoli, porque quando ele tá com a odd baixa ele acaba não cumprindo muito o que eu espero dele. Mas talvez seja um bom jogo aqui para um Lea per equipe. A gente pode ter um pouco mais de informação talvez aqui, ó.
Olha só, o Napoli fora de casa sai primeiro em 80% das vezes. Olha só, hein? Isso pode ser uma boa incidência. A Atalanta não tem um bom desempenho em casa, não abre o placar com frequência e o Napoli o faz. Tá? Então é bom a gente ficar de olho nisso. Outra coisa, bolas paradas do Napoli. A Atalanta não é boa ofensivamente, mas também não é ruim defensivamente nesse quesito. Mas o Napoli é muito bom por aqui. Então por aqui a gente pode sim anotar esse critério, essa característica. Tá? Outra questão é a Atalanta, que vem desorganizada esse ano, sofrendo gol de contra-ataque. Tá? Não é também um jogo que chama a gente para gol. Vocês estão conseguindo entender aqui, ó? Média de gols em casa da Atalanta, contando adversários e ela junto, né? Máximo de 79% de 1,5 gol. Eu acho pouco, tá? O Napoli tem até um número um pouquinho maior. Mas enfim, vai de cada um. A gente pode pegar os últimos jogos entre eles para dar uma olhada. Olha só, os últimos jogos indicam gols, hein? 5 gols no último jogo, a Atalanta venceu por 3-2, 4-2 a Atalanta venceu, 3-1 a Atalanta venceu. Temos aqui uma freguesia, quase, né? Mais uma vitória da Atalanta, aí 2 empates e uma vitória do Napoli. Rapaz, o Napoli não tem vida fácil não, ó. Em 2018 dava Napoli direto, aí 2019 pra frente, Atalanta, empate, Atalanta, Napoli, empate, Atalanta. Não é vida fácil. A Atalanta se tornou realmente um time muito forte, tá? Mas eu venho para trabalhar o match odds. Se fosse trabalhar, esse jogo aqui vai ser num horário mais complicado para mim, eu viria também para o match odds para esse jogo aqui. A Udinese, é muito complicado trabalhar a Udinese, porque a Udinese não briga por nada. Não cai, também não vai para lugar nenhum, tá? O que a gente tem disputa aqui é o Cagliari, que vai tentar vencer para escapar um pouco mais lá de baixo. Dentro de casa, a Udinese tem apenas 4 vitórias, mas também não toma muito gol. E como visitante, o Cagliari tem 3 vitórias. Deu uma melhorada boa nos últimos jogos. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, venceu a Atalanta, venceu o Torino, empatou 2 vezes com o Napoli e com o Empoli, empatou com a Fiore. Pode não ser resultados muito expressivos, mas para um time que está brigando contra o rebaixamento é bom para raio, né? Perdeu para o Milan por 1-0, perdeu para o Spezia por 2-0, isso aqui é resultado ruim, né? Adversário direto. E perdeu para a Lazio por 3-0, aqui uma derrota comum. Udinese, bem mais ou menos, né? Perdeu para o Napoli, empatou com a Roma, vitória, empate, derrota, vitória, empate, derrota. Não quer nada com nada a Udinese. Eu vou pular esse jogo aqui com todo o respeito do mundo. Sampdoria e Roma. A Samp, é difícil trabalhar a Sampdoria. A Samp defende mal e ataca mal. A não ser quando está na frente do placar, que tem um contra-ataque até bom, né? 40 gols quase marcados. Dentro de casa, 4 vitórias em 15 jogos, 23 gols feitos, 28 sofridos. A Roma, como visitante, não consegue ser tão boa como é como mandante, né? 6 vitórias em 14 jogos, também é bem mediano. Dá pra gente trabalhar aqui sim um Lei a pior equipe em campo, talvez na Samp, tomar um pouco de cuidado com as bolas aéreas nesse jogo, hein? Já vou até marcar aqui, porque eu sei que a Roma tem um poderio de bola aérea bom e a Sampdoria também é chata. Quer ver? Olha aqui. Sampdoria com 11 gols marcados, só que aí a gente vem com a Roma com um dos melhores ataques de bola parada da competição com 16. A Roma também é muito boa no contra, tá? Esse jogo indica pra gente talvez um cenário de 2,5. Pode ser bom, tá? Mas eu viria para trabalhar mais no match odds com bolas paradas. A gente deixou passar uma informação importante aqui, ó. O Cagliari é o time que mais sofre gol de bola parada na competição. É chato ficar falando de bola parada o tempo todo, mas, cara, num campeonato às vezes tão disputado, pode ser esse o fator decisivo num jogo, né? E pra mim importa, não sei pra você, né? Imagina eu tô numa posição a favor do Cagliari, contra, por exemplo, a Udinese. A Udinese tem um escanteio e eu vou ficar moscando. Eu sei que a Udinese é boa e o Cagliari é ruim, a gente tem um match interessante aqui, ó. Então, bom tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então, vamos lá. Vou marcar aqui bola parada também para dizer que eu não falei nada. Juventus e Inter. Dá para falar que a Juventus tem chance de título ainda? Dá, né? Não dá para descartar a Juventus nunca. Afinal de contas, a Juventus tem 59 pontos. Se vencer esse jogo, vai a 62, fica 1 ponto do Napoli. Tira a Inter um pouco da frente. Torce para o Milan. Derrapar, lógico. Então, ainda tem chance. Vai ficar muito embolado se a Juventus vencer. E a Inter está na hora de começar a dar um pouquinho de vontade, né? Porque a Inter,
Olha só, os últimos 5 jogos, 6. Os últimos 6 jogos, 7, 8, 9. Dá para votar nos últimos 10, vai. 3 vitórias em 10 jogos é muito pouco. E óbvio, desconsidera que a vitória contra o Liverpool, que foi na Liga dos Campeões, desconsidera a derrota contra o Liverpool, que foi na Liga dos Campeões. Agora, vitória contra a Roma e vitória contra a Salernitana só para quem está disputando o título é complicado. Os últimos jogos entre elas, a Inter levou a melhor. Foi na final da Supercopa da Itália, gol no finalzinho ali, contra, se não me engano, do Danilo, alguma coisa assim. Ou não, foi do Alex Sanches, se eu não estou enganado, foi gol. Um empate de 1-1, vitória da Juve, empate, vitória da Juve, vitória da Inter, tá bem disputado, mas não é um jogo com muitos gols não, tá? No máximo 3, teve um jogo só que foi estourado aqui. Eu acho que é para match odds também, né? Clássico é clássico. Eu vou ficar de olho nas correções. Também tem bons números de bola parada pro lado da Inter, tá? Só da Inter, porque a Juventus defende mal pra caramba esse fundamento. Olha aqui, ó. Isso aqui eu guardo de cabeça porque realmente é duro de ver a Juventus com uma zaga de nome tão bom tendo um desempenho tão ruim nas bolas paradas. A Inter é muito boa de contra-ataque quando sai na frente e é muito boa de bola parada. Então vamos marcar também isso daqui, tá bom? Terminando a Itália, subimos para Portugal rapidinho. Sporting vai pegar o Paços de Ferreira. Não costuma ser fácil para o Sporting, mas o Sporting costuma vencer com frequência, né? É quase que um freguês. Olha só, 2017, vitória. É freguês, né? Não dá para falar, perdão, que não é freguesia. Mas não costuma ser fácil buscar esse back. Mas, de todo modo, é lá que eu vou tentar buscar esse back Sport, tá? Além disso, Moreirense, Guimarães, Marítimo e Tondela, eu vou ficar de fora. Na Premiership a gente tem o grande derby não, né? O grande clássico, dá para falar assim, entre Rangers e Celtic, que é o seguinte, que vai acabar decidindo o campeonato. A gente já teve um jogo entre eles. Acho que lá eles jogam 3 vezes um contra o outro, né? Porque é um campeonato menor em relação à quantidade de times. São 12 equipes, né? Eles jogam acho que 3 vezes um contra o outro. E as últimas 2 vezes, como é que foi? É isso mesmo, ó. Jogaram em agosto de 2021, foi isso? 1-0 Rangers, 3-0 Celtic no jogo 2 e agora um jogo. Por que é decisivo? O Rangers tem um jogo a menos, então se ele vencer ele vai a 73 e aí tem esse jogo direto com o Celtic. Aí empataria 76, mas precisa vencer, né? E clássico, eu venho para um layer per equipe em campo, óbvio, né? O que eu tenho de informação nesse jogo aqui? Tirando Portugal, eu acho que eu coloquei a Premier League primeiro. Aqui, ó. Rangers Celtic, o Rangers sai na frente 81% dos jogos, não é tão bom para ambas marcam, falhou em marcar em nenhum gol nessa temporada, nenhum jogo, né? Tem uma média de 2 gols por jogo dentro, o Celtic tem uma média de 2 gols por jogo fora. Os dois times são muito bons e muito ruins ao mesmo tempo na bola parada, então vale a pena marcar isso também. E a gente tem aqui também características específicas dessa equipe. As duas equipes são muito fortes, né? Não adianta. Ó, o Celtic é muito fraco em não permitir que os adversários criem chance. Então ele permite que o adversário crie chance com frequência para marcar gol no seu gol, né? E os pontos fracos do Rangers, defender passe entre linhas, sabe aquele passe no ponto futuro? Né? Então, e não cometer erros individuais, acaba cometendo bastante, tá? O restante a gente não precisa nem se aprofundar. O que mais que nós temos aqui? La Liga. A gente tem Barcelona e Sevilha, belo jogo. Acho que a busca aqui pela segunda colocação está bem acirrada. O Sevilha acho que disputa ainda Europa League, não é? Sevilha vai pegar... Ou o Sevilha foi eliminado? Sevilha foi eliminado, não foi? Acho que o Sevilha foi eliminado da Europa League pelo West Ham, se eu não estou enganado. É fácil saber isso aqui, quer ver? Eu venho aqui na Premier League, pego o West Ham e pego os próximos jogos do West Ham. Aqui, o Lyon. É isso mesmo. O Sevilha foi eliminado. Beleza, falando sobre La Liga. 1,45 odd do Barcelona. Baixa, hein? Eita. Só porque meteu 4 no Real,
Sevilha, como visitante, tem 5 vitórias apenas, mas tomou apenas 8 gols. E o mandante Barcelona tem 9 vitórias, tomou 13 gols. Achei baixa essa odd do Barça, hein? Apesar de vir de uma sequência muitíssimo boa com o Xavi, não estou achando nem derrota aqui para o Barcelona, né? Vem de muitos bons jogos contra... Eu vou pegar adversários aqui, ó. Bateu no Atlético Bilbao, bateu no Napoli, bateu no Real Madrid, enfim, tá batendo em adversário grande, tinha goleado o Atlético Madrid, mas eu achei essa odd um pouco baixa. Sinceramente, acho meio complicado trabalhar com essa odd aqui, tá? Aí tem o Bilbao contra o Elche, aí são outros jogos que eu prefiro evitar. Também temos o segundo jogo da Copa do Nordeste, o primeiro jogo foi 1-1, prêmio milionário para quem vencer, mais de R$1 milhão. Se eu não me engano, eu vi a odd do Fortaleza a 1,60, 1,50. Será que é tão grande assim o favoritismo do Fortaleza? Tá aqui, ó. 1,55 a odd do Fortaleza. Caramba, tá baixo, tá não? Jogo disputado, cara. E temos a final do Paulista, o jogo 2, onde o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3-1, odd do Palmeiras de 1,75. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 3-1. O que o Palmeiras precisa fazer? É mais ou menos o que o Flamengo precisa fazer no sábado, né? Vencer por 2 gols de diferença para tentar levar para os pênaltis. É fácil? Não. O São Paulo vai jogar recuado, vai chamar o Palmeiras para cima e vai cutucar o monte de contra-ataque. Se você acha que o São Paulo vai ser campeão, você pode aproveitar essa super cotação de 12 para o São Paulo ser campeão na Betfair Sports, a minha parceira aqui do canal. E de quebra, você ainda participa dos sorteios aqui. Você precisa ter conta, precisa estar inscrito no canal. Afinal de contas, você já se inscreveu no canal? Já deixou o like no vídeo? Aproveita que você está parado aí olhando para essa minha tela. Deixa o like aí no vídeo que ajuda pra caramba a divulgar o vídeo para outras pessoas. Não custa nada, você me ajuda demais. Eu tenho aqui um trabalhão, são 9h30 da noite. Estou aqui gravando meu planejamento para não deixar vocês sem planejamento no domingo. E você me dá um like aí. Beleza? Combinado? Então tá aqui a supercotação do São Paulo. Eu acho que esse jogo vai para pênalti. Tô com pressentimento. Mas vai ser difícil a vida do Palmeiras, tá? O Palmeiras vai ter que jogar num estilo que não é confortável pro Palmeiras. Que é ter que propor jogo contra um time que vai estar muito bem armado pro contra-ataque, né? Mas aquele gol do Palmeiras no final do jogo contra o São Paulo acendeu ali aquela expectativa do segundo jogo ser bem interessante. Tá? Vai ser difícil pro Palmeiras. O Palmeiras precisa contratar um centroavante. Enfim, o que mais que nós temos? Acho que é isso, né? Falei do Paulistão, falei da Copa do Nordeste. A Premier League, óbvio. Não tem nenhum jogo que eu vou fazer aqui, mas eu vou comentar. O West Ham joga contra o time do Everton. O West Ham está em 6º colocado. Se vencer, vai a 51. Passaria o United. Dentro de casa é o 5º colocado. Como visitante, o Everton é o último. Meu Deus, que situação do Everton, hein? Tá perigando ainda rebaixamento, mesmo tendo feito várias contratações. Como é que foram os últimos jogos do Everton, por curiosidade? Eita, 3 vitórias em 10 jogos aí não, hein? Não empata também, né? Ou perde ou vence. Jesus. Por que eu tô evitando fazer o jogo do Tottenham? Porque eu gosto do Tottenham no contra-ataque. Ele não vai contra-atacar contra o Newcastle, porque o Newcastle já fez o que tinha que fazer ali, já escapou praticamente do rebaixamento, agora está bem tranquilo e vai chamar o Tottenham para cima. Então eu acho que o Tottenham propondo o jogo para mim não me agrada, tá? Com todo o respeito. Então é isso. 33 minutos de vídeo, eu vou ficando por aqui. Nós temos agora, tivemos o retorno, né, da Eliteserien, do campeonato norueguês, que eu gosto bastante de dar uma olhada. Né, fazia muito antigamente. O Bodoglin nem era assim tão... Isso tudo antigamente, né? Era muito mais o Rosenborg, então, naquela época, deitava. Depois veio o Molde, veio um monte de coisa. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Todos os jogos estão no PDF de apoio desse domingão. Do que eu não comentei, tá tudo por aqui, vou deixar lá na aba de comunidade. Se você não é membro do canal, considere se tornar membro para apoiar a criação de conteúdo e eu deixo para você aqui todos os dias o nosso PDF de apoio para ajudar você com estatísticas, lembrando que eu uso estatísticas apenas como um complemento para poder trabalhar ao vivo.
Pessoal, um excelente domingo de trabalho, juízo, gestão de banca, muita tranquilidade na hora de aplicar os seus métodos. Tomou prejuízo, fica tranquilo. Cara, todo mundo toma prejuízo. Eu tomo prejuízo todo santo dia nos mercados de gols. Não é sempre que eu tomo gol no match odds, mas uma hora acontece. Também não é sempre que eu pego, né? A gente trabalha às vezes ali com correção, com movimentação de preço. E é isso, o importante é você não querer. Assim como eu falei ontem, não fica olhando para o valor da sua banca, fica querendo que ele cresça o tempo todo. Não é um jogo de RPG, não é um Tamagotchi. Você não vai se tornar uma pessoa melhor só porque a sua banca está crescendo mais rápido. Mas você não precisa disputar com seu amiguinho de trade quem tem a banca maior. Olha para aquilo ali como capital, como ele é, como financeiro mesmo, dinheiro, tá? Olha para ele como dinheiro, cuida bem dele, faz uma boa gestão e vai devagarzinho, tá? Senão, você não vai estar vivo aqui semana que vem, vai ficar nessa coisa de depositar de novo e tu não vai viver disso, né? Faz direito para que tu não tenha que fazer dobrado, não tenha que fazer de novo, né? Já diziam os nossos avós. Valeu, pessoal. Um abraço.